Boa noite, Memorial. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, noite maravilhosa de celebração. Você que nos visita nessa noite, seja bem-vindo. Como já foi falado, não deixe de passar na sala VIP. Queremos te conhecer e te dar um presente, amém? Queridos, antes de entrar na palavra propriamente dita, pergunto aos jovens e adolescentes da Memorial, dias 11 e 12 de julho, próximo final de semana, nós teremos o quê? Foi só um ensaio. Nós teremos o quê? Collab, conferência de jovens e adolescentes da Memorial. Então não perca, vai ser benção. A gente vai ter conosco o pastor Léo Matos de BH, Felipe Martins de Indaiatuba da Rede e o louvor com Paulo Johnny e banda. Amém? Glória a Deus. E a gente tem trabalhado, sonhado, planejado os mínimos detalhes, irmãos, até o marketing para soltar, né? Tá top, entendeu? Vocês querem ver? Sim? Solta o vídeo aí. Foi o seguinte, tava pensando aqui na gente fazer um vídeo para divulgar a nossa conferência, vai começar a semana que vem. Aí eu pensei alguma coisa, tipo assim, começa com um vídeo tudo escuro. Aí do nada assim, uma explosão, e aparece aí, Collab. Aí o pastor Cristian, que loucura, igreja, que loucura, assim, todo mundo animado, pulando, e aí vem as frases assim, sabe, tipo, prepare-se para viver mais em Deus. 2 dias de profunda ministração. Aí, sei lá, tipo, aparece uma palavra assim voando. E aí, coloca lá assim, garanta sua inscrição, jovem, adolescente, entendeu? Não tipo aquela propaganda do exército, sabe? Mas tipo um negócio, entendeu? Umas letras muito maneiras, assim. E aí, desce um fogo assim, e aí aparece, não perca, Collab. Eu acho que vai dar bom. O que você acha? Pode aplaudir o Senhor? Queridos, sabe o que eu mais gostei foi esse buh, e o pastor Cristian, ficou top demais, né? Gente, parabéns, comunicação, pastor Eduardo, pastor Oswaldo, Elaine, todos os envolvidos, parabéns. Gente, e você, se porventura você não tem um filho adolescente, não tem um filho jovem que vá participar, olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que Deus talvez esteja tocando o seu coração para você abençoar um adolescente ou um jovem da igreja, tá? Que tal você semear, abençoar e, né, no final do culto falar assim, pastor Eduardo, é o seguinte, eu estou aqui, agora eu quero lançar uma semente para que algum jovem, algum adolescente que esteja com dificuldade financeira possa participar da conferência. Posso ouvir um amém? Pastor Eduardo, confiem, vai dar bom. Pode aguardar no final aí que um povo de Deus vai te procurar, tá? E antes que eu esqueça também, irmãos, final do culto, não vai embora lanchar em outro lugar, que está tendo uma cantina top aqui também, que os adolescentes estão fazendo um bobó de frango, cara, tá uma delícia, tá? Passando aqui no corredor, o cheirinho assim, tá algo maravilhoso e divino. Então, você não precisa comer em outro lugar, tá? Adquira o seu aí no final. Beleza, gente? Então vamos lá, convido vocês a abrir a palavra do Senhor no livro dos começos, no livro de Gênesis, capítulo de número 28. Peço a atenção dos irmãos nessa noite, referentes à leitura da palavra. Por quê? A gente vai ler mais textos da palavra como de costume, tá? Então a gente vai ler aí de Gênesis 28, alguns trechos até Gênesis 35. Então eu convido você já a deixar a palavra de Deus aberta, tá? Acesse ela no seu dispositivo, celular, tablet, e preste atenção na leitura, porque eu vou ler e terão alguns detalhes que você vai precisar se atentar ali para compreender a ideia daquilo que Deus tem para trazer para a igreja essa noite, amém? Então vamos lá, agora começando a leitura, logo nessa primeira parte eu vou ler 19 versículos. Começando a leitura, assim diz o Senhor na sua palavra, Gênesis 28, a partir do número 10, vou ler a partir do 10. Disse assim, nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma
escada que ia da terra ao céu e viu anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence, eu a darei a você e seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e da sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei onde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Vou repetir essa parte. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. Contudo também disse: como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como uma coluna memorial e derramou azeite sobre ela. Chamou o lugar de Betel. Repita comigo: Betel. Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Amém, queridos? O tema da minha palavra nessa noite é as 3 fases da vida de Jacó. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse culto rendido ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa palavra que será anunciada. Nós pedimos a Tua graça. Nós pedimos o derramar do Teu Espírito, Pai, sobre nós, iluminando nossa mente e aquecendo nosso coração. Que essa palavra, como ela é de fato boa semente, ela venha encontrar solo fértil no nosso coração e depois de germinar, florescer e frutificar, possa gerar frutos para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que o Senhor venha a mudar o nosso caráter a partir dessa palavra. Quanto a mim, Senhor, eu conto com a Sua graça. Não tenho constrangimento de dizer que não sou merecedor de portar essa mensagem, mas me escondo atrás da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse nome, nome sobre todo nome, que nós oramos e a igreja diz amém e amém. Aqui nós estamos falando da história de Jacó, dos patriarcas, pai das 12 tribos de Israel. Ele é filho de Isaque com Rebeca e nasceu, a gente conhece bem a história, né? Nasceu juntamente com Esaú, o seu irmão gêmeo. Chegou um certo momento da sua vida, Jacó tinha 77 anos, ele brigou com Esaú. Vocês sabem que, influenciado pela mãe, Rebeca, ele enganou seu pai Isaque, que já estava idoso, já com a vista já enfraquecida, e ele se fez passar pelo irmão, colocou pele no corpo, você sabe toda a história, e preparou lá a comida, o prato que Isaque tanto queria. E isso deu um racha na família. Jacó tinha 77 anos, então ele teve que sair da sua casa, sair de Canaã e não tem por que esconder isso, saiu de fato fugido, e ele foi para um lugar chamado Padã Arã. Ele foi para a casa de um parente de Rebeca, de um irmão de Rebeca, o seu tio, chamado Labão. Em Padã Arã ele ficou 20 anos. Durante 20 anos ele casou com suas esposas Lia e Raquel, teve filhos, prosperou, e com aproximadamente ali 97 anos ele voltou para Canaã. Vivendo em Canaã, quando Jacó tinha mais ou menos ali uns 110 anos, José era adolescente, tinha 17 anos, seu filho, foi vendido como escravo para o Egito. Você conhece a história, isso vai estar lá em Gênesis a partir do capítulo 37. E depois de passados esses 20 anos de José no Egito, José se torna o segundo homem em importância no Egito, a gente sabe, se torna governador e leva o seu pai e toda a sua família para o Egito. Então Jacó chega no Egito
feliz, descobre que o filho, na realidade, né, José está vivo, e chega lá com aproximadamente 130 anos, e termina a sua vida ali. Jacó vive dos 130 até 147 anos no Egito, que é a idade que ele faleceu. De uma forma bem resumida e bem en passant, eu falei um pouquinho sobre a história do patriarca Jacó. Mas nessa noite, de toda essa trajetória dele, eu queria destacar com vocês 3 estações. Por isso que o tema da mensagem é esse, são as 3 estações da vida de Jacó. Eu queria falar com vocês sobre 3 estações bem pontuais e significantes da vida de Jacó. Beleza? E a primeira estação foi a que a gente leu aí em Gênesis 28, é Betel. E Betel, irmãos, eu digo que Betel é o lugar da salvação, né? Jacó engana seu pai, como eu já falei, foge para não ser morto por Esaú, e chega nessa cidade que anteriormente era chamada Luz, e ele chega ali cansado, e ele dorme, e Deus aparece para ele num sonho, e nesse sonho ele vê essa escada que vai do céu, da terra até o céu, e ele vê anjos subindo e descendo, e o Senhor diz para ele: eu sou o Deus do seu avô Abraão, eu sou o Deus do seu pai Isaque. E aqui as coisas começam a ficar interessantes, porque a gente percebe que Deus está falando assim: olha Jacó, eu sou o Deus do seu avô. Olha Jacó, eu sou o Deus do seu pai. Mas ele não fala nada sobre ser o Deus de Jacó. Consegue perceber? Lá no Novo Testamento, esse trio é citado nas orações, não é verdade? A gente vai ver lá, Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas aqui você vê que Deus, até esse momento, é o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Deus está falando: Jacó, eu conheço o seu avô Abraão, e o seu avô me conhece. Jacó, eu conheço o seu pai Isaque, e o seu pai Isaque me conhece. Jacó, eu conheço você, mas você ainda não me conhece. Por isso que Betel aqui é o lugar da salvação, porque é o lugar onde de fato Jacó tem um encontro com Deus, e ele fala: quão temível é esse lugar, aqui é a casa de Deus. Ou seja, Jacó durante toda a sua vida foi aquele guri que correu em casa, no quintal, na casa dos familiares. Ele tinha o avô crente, ele tinha o pai crente, mas ele não era crente. É aquele tipo de pessoa que ele vive num ambiente, ele sabe se comportar de acordo com aquele ambiente, ele sabe os jargões daquele ambiente, mas ele de fato e em essência, ele ainda não pertence àquele grupo. É isso que Deus está falando aqui para Jacó. Jacó vive até esse momento, irmãos, e esse momento aqui é os 77 anos dele, ele vive até esse momento desfrutando da bondade de Deus, pelo que o avô dele fez e pelo que o pai dele fez. Muitas vezes nós também somos assim, a gente colhe as bênçãos que foram o quê? Semeadas pelos nossos pais, e até aí não há problema nenhum, porque nosso Deus é esse Deus geracional, de Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo vai dizer que Deus é aquele que visita com misericórdia até a 1000ª geração daqueles que o amam e guardam o seu mandamento. Deus está visitando aqui Jacó. Deus quer se tornar a partir de agora o Deus de Jacó. E esse é o chamado para todos nós. Para cada um de nós que está aqui, Deus fala com você nessa noite: eu quero ser o seu Deus. Irmãos, não existe maior bênção do que a gente poder desfrutar da presença do Senhor. As bênçãos que o Senhor pode nos dar, elas nunca serão maiores e mais importantes do que o próprio Deus na nossa vida. E é perigoso, irmãos, é perigoso porque muitos insistem em caminhar, usufruindo de tudo aquilo que Deus dá, porém sem
dar a Deus nenhum tipo de prioridade. São aquelas orações vazias e superficiais. Deus me abençoa. Deus faz dar certo esse negócio. Deus me ajuda a comprar o carro. Deus me faz passar no concurso. Deus me protege. E isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso porque Deus, sendo bom e gracioso, Ele vai de fato nos abençoando. E a gente vai, às vezes, tendo essa vida, vamos dizer assim, boa, confortável, essa vida legal, desfrutando daquilo que Deus dá, porém sem desfrutar da sua própria presença. Eu pergunto a você, Deus tem te abençoado? Se sim, glória a Deus, e eu sei que Ele faz isso. Mas eu pergunto para você, Ele é o Deus da sua vida? Ele é o Deus em cuja presença você se deleita? Ele é o Deus em que você passa tempo com Ele? É perigoso, irmãos, a gente ir caminhando num relacionamento meio que sem compromisso com Deus, sabe? O ficante gospel, era Jacó. Não sei de onde que eu fui tirar esse termo, né? Jesus, é horrível, cara. Diego, fala igual o pastor Christian. Tesoura aí. Cada coisa que vem na nossa cabeça, né? Mas atende a analogia. A gente vai caminhando com Deus assim, flertando, sabe? Entendeu? Quando quer alguma coisa ali, né? Chega um pouquinho mais perto, né? Aí ora um pouquinho mais, medita um pouquinho mais na Bíblia, aí começa a participar ali de uma jornada, né? O negócio começa a apertar, e isso assim, cara, eu preciso correr porque o negócio não está ficando muito bom. A gente vai flertando com Deus, e isso é perigoso porque mais cedo ou mais tarde, sem uma comunhão genuína, sem Deus ser de fato o Deus da nossa vida, a gente acaba botando as mãos pelos pés, a gente acaba tomando decisões erradas. Isso vai comprometer não só a nossa vida, mas a vida da nossa família e daqueles que nos cercam. E Deus quer evitar isso na vida de Jacó. Ele nessa noite também quer evitar isso na sua vida. Deus está dizendo assim, ó, vamos parar com esse flerte comigo? Vamos selar uma aliança? Vamos ter um compromisso sério e de verdade? Usufrua das minhas bênçãos, mas também experimente a minha presença, a minha fidelidade. E o que Deus está fazendo aqui, Ele está construindo, irmãos, essa escada. E quando Deus constrói essa escada, isso é muito significativo, porque ninguém mais tem o poder de construir uma escada que vai do chão até os céus. O homem tentou isso lá em Babel e não conseguiu, e não conseguiria, mesmo se Deus não confundisse os idiomas. Essa ligação da terra com o céu, ela só pode ser feita pelo Senhor. E essa escada que liga os homens a Deus, essa escada, ela aponta para uma pessoa. E você já sabe de quem eu estou falando. Essa escada, ela lá em Gênesis, lá atrás em Gênesis 28, ela está apontando para o Novo Testamento, para uma pessoa chamada Jesus Cristo, o nosso Senhor. Posso ouvir um amém? Essa escada é Jesus, porque é o único caminho. A gente vai tentando construir do nosso jeito o nosso relacionamento com Deus. A gente tenta construir escada, palanque, a gente tenta subir de rapel, a gente vai dando as nossas tropeçadas para buscar a Deus e a gente não consegue. O homem faz isso através das inúmeras e arrisco dizer milhares de religiões. Mas não chega a Deus, sabe por quê? Porque só há uma escada que chega a Deus. Só através de Jesus se chega a Deus. Só através dele. A gente vai tentando, mas a gente não consegue. Por quê? Porque só há um meio. Só há uma escada, só há uma ponte, só há um elo, só há um intermediário. Por isso que Paulo vai dizer, olha, entre Deus e os homens só há um mediador, o homem, Cristo Jesus. Por isso que tudo que fazemos aqui, irmãos, é sobre Ele, é sobre Jesus.
Eu não sei o quanto você conhece de Jesus, eu não sei o seu envolvimento com Jesus, mas eu digo para você, todas as vezes que você entrar aqui nesse lugar, você vai ouvir falar de Jesus. O centro da mensagem vai ser Jesus, o dono do lugar vai ser Jesus, quem governa esse lugar é Jesus. A fala do nosso Senhor é muito clara. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Amém, irmãos? Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. A gente vai tentando inventar várias coisas e a gente ouve frases do tipo, olha, todas as religiões levam a Deus. Olha, se você tem uma religião e ela faz sentido para você e ela te deixa confortável, ela te deixa feliz, tá tudo bem, vai em frente. Sabe onde nasceram essas frases? Quer que eu diga? No inferno. Porque na realidade não existe nem religião, irmãos. O que existe é o evangelho que aponta o relacionamento que o homem precisa ter com Jesus Cristo. É relacional. Por isso que Deus está falando aqui a Jacó, Jacó, eu sou o Deus do seu avô, o Deus do seu pai, eu quero ser o seu Deus, eu quero me relacionar com você, eu quero interagir com você, eu quero governar a sua vida, eu quero conduzir a sua história, Jacó. Jacó chega em Betel, fugido. No texto a gente percebe, o texto diz que ele chega cansado. Tão cansado que ele faz de uma pedra o seu travesseiro. E ele dorme. Talvez você tenha entrado aqui essa noite, cansado já. Porque você já buscou várias escadas. Você sabe que está longe de Deus. E olha, todos nós... nascemos longe de Deus, nascemos debaixo da lei do pecado. Todos nós temos no nosso interior, no nosso coração, esse anseio por estar mais perto de Deus. E talvez você esteja aqui nessa noite assim, cansado. Cara, eu já busquei escada em tudo que é lugar. Já fui atrás de ponte, eu já fui em vários lugares onde me disseram que eu ia encontrar a Deus. Mas eu continuo vazio, eu continuo sem sentido para a minha vida, eu continuo caminhando e fazendo as coisas sem propósito. Sabe por quê? Porque você só vai encontrar sentido, propósito e vida verdadeira em Jesus. É nele. Por isso Paulo vai dizer o seguinte, olha, porque Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo e qualquer nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia, irmãos, é Jesus. Betel é o lugar onde Deus nos salva. Jacó sai de Canaã, passa por Betel, chega em Padã Arã, e ali ele vive 20 anos, se casa 2 vezes, tem seus filhos, prospera, e aí ele volta. No momento da leitura inicial, eu repeti o texto que fala, eu te trarei de volta a esta terra, está lembrado? Lembra que Deus falou lá em Gênesis 28? Eu te trarei de volta a esta terra. E Deus faz isso. Então, Jacó sai de Harã, novamente, rumo a Canaã. Só que, antes de chegar em Canaã, ele passa por um lugar chamado Peniel. Essa é a segunda fase da vida de Jacó que eu queria falar com vocês. E aí agora eu convido você a abrir a palavra, agora em Gênesis 32, do verso 22 ao 28.
Gênesis 32, do 22 ao 28. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó era muito rico, irmãos, nessa época. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com homens e prevaleceu. Irmãos, Peniel é o lugar da transformação. Peniel é o lugar onde Deus nos transforma. E Peniel é o lugar onde nós vamos ter um encontro, mais uma vez, pessoal com Deus, e isolado, sem a presença de ninguém. Você consegue observar no texto o que Jacó faz? Ele faz passar pelo vale, pelo rio, as 2 esposas, os filhos, os servos, o seu rebanho, e ele fica o quê? Sozinho. Todo cristão vai passar por Peniel pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez. Deus vai te atrair até Peniel. E arrisco dizer que na sua jornada cristã, provavelmente você passe por esse lugar mais de uma vez. E eu posso dizer que geralmente o que nos leva até Peniel é o sofrimento. Talvez você vá a Peniel buscar a Deus por causa de um luto. Talvez você vá lutar com Deus em Peniel porque está desempregado, porque o casamento está por um fio, porque não consegue mais dar conta dos filhos. Eu não sei, mas geralmente nós vamos até Peniel por conta do sofrimento. E você quer saber o porquê Jacó está indo para Peniel? Por que Jacó fez todo mundo? Gente, vamos lá, eu vou ficar por último. Vocês têm ideia do porquê? Olha as sementes que são lançadas no passado, irmãos. Olha como é que são. No passado ele semeou o quê? Um engano na vida de Esaú, não foi isso? E aí, depois você lê em Gênesis 33, Esaú está vindo na direção de Jacó. Só que Esaú não está vindo sozinho. Esaú está vindo com 400 homens só. E aí você imagina como está a cabeça do Jacó. Ele já está pensando, a minha cabeça, ela está a prêmio. Jacó está com tanto medo que ele faz toda a família. Irmãos, ele se acovarda de uma tal maneira que ele faz até as mulheres irem na frente dele. Vão vocês, porque vocês vão encontrar primeiro com meu irmão Esaú, e aí vê o que vai acontecer. É isso que Jacó está fazendo. E ele também não é bobo, né? Como bom israelita, na época aqui não havia ainda nação de Israel, mas como um bom hebreu, ele vai mandar o que para o seu irmão Esaú? Presente, né? Presente. E ele manda os servos com o rebanho, fala assim, toma aí meu irmão. Ele quer quebrantar o irmão, mas ao mesmo tempo ele está com medo, porque ele não sabe o que vai acontecer. E é esse medo de Esaú que faz com que Jacó vá lutar com Deus. Por isso, Jacó com Deus, ele vai dizer, olha, eu não deixarei você ir até você me abençoar. Olha, eu preciso da bênção, porque se eu sair daqui sem a bênção, eu vou dar de cara com meu irmão e mais 400 homens. Esse é o motivo, por isso que Jacó vai até Peniel. E Peniel, irmãos, é o lugar que nos prepara para a prova. Vai ser uma prova para Jacó se encontrar com seu irmão. E sempre que estamos à véspera,
as portas de uma prova, a gente precisa se preparar, a gente precisa se consagrar, a gente precisa orar mais, a gente precisa buscar a Deus. E aí tem uma frase de Billy Graham que eu gosto muito, que ele vai dizer o seguinte: olha, a prova é algo para a gente, a prova é algo bendito. Ele diz: bendita seja a crise, a prova que te faz crescer, bendito seja a queda, quando essa queda faz você olhar para o alto, bendita seja o problema que faz você se ajoelhar e buscar mais a Deus. É isso. Ele vai se deparar com seu irmão e ele fala assim: eu preciso buscar a Deus. Eu pergunto para você, o que tem feito você buscar a Deus? Em algum momento Deus vai te apertar, e está tudo bem. Deus tem as suas maneiras de nos trazer para perto dEle. Mas eu pergunto para você, o que faz com que você vá até Peniel? Só que você precisa ir para Peniel antes que seja tarde. Peniel é o lugar da transformação. Tem coisas que você só vai receber de Deus, tem coisas que você só vai conseguir suportar, tem coisas que você só vai ter a sabedoria e estratégia para fazer depois que você tiver o caráter transformado. Muita gente quer a bênção de Deus, mas não quer receber a transformação do caráter de Deus. Sabe por quê? O caráter, ele suporta a bênção. O caráter é o alicerce para você ter a bênção que você está querendo. Sabe por quê? Porque tem coisa que, se Deus entregar na sua mão, com o caráter seu da forma que está, você não vai aguentar administrar. Você não vai ter força para segurar. E aí Deus te leva para Peniel. Homem, isso para todos nós homens, busque o Senhor. Não espere o casamento estar por um fio para buscar o Senhor. Não espere, homem, mulher, não espere o seu coração desconectar totalmente do coração do seu filho para buscar a Deus. Jovem, adolescente, não espere o pecado te laçar por completo, te escravizar, te aprisionar para você buscar a Deus. Pode ser tarde demais. Vá até Peniel. Peniel é o lugar onde você vai buscar a Deus sozinho. E sozinho você pode colocar diante de Deus o seu choro, a sua dúvida, o seu medo, as suas crises emocionais. Você pode se apresentar diante de Deus sem máscara, com sinceridade, colocando para Deus quem de fato você é, porque Deus sabe de fato quem você é. Peniel é fantástico, irmãos. Peniel é o lugar de transformação. Peniel é o lugar onde Deus luta conosco, mas com bondade e com misericórdia. E ali, nesse lugar, Jacó consegue transformação. Deus fala para ele: a partir de hoje você não será mais chamado Jacó, mas sim Israel. A mudança de nome, irmãos, a gente sabe muito bem disso. Na cultura judaica, a mudança de nome representa uma mudança significativa de caráter. Ali não é mais Jacó, é Israel. E ele se encontra com Esaú. Irmãos, o que ele recebe de Esaú é algo totalmente diferente do que ele pensava. Lê lá depois em Gênesis 33. Esaú com o coração totalmente quebrantado. E aí os irmãos se encontram, e ali a reconciliação. Irmãos, quando nós somos transformados, a gente também vai reparando os nossos relacionamentos. A gente vai olhando para trás e fazendo a limpa nas coisas e restaurando as coisas que estão quebradas, porque a gente não é mais o mesmo. Nosso caráter não é mais do homem, da mulher, enganador. Não é mais Jacó, o embusteiro, aquele que sai do ventre materno já segurando já a perna do irmão, que engana o irmão, que compra o direito de primogenitura. Não é mais. É um homem íntegro, é um homem reto. É Israel. Irmãos, quando Deus toca um homem e uma mulher, quando Deus toca.
Ninguém, irmãos, ninguém pode ser tocado por Deus como Jacó foi tocado e permanecer o mesmo. O filho vai ver a diferença. A mulher vai ver a diferença. Os amigos vão ver a diferença. Mãe, papai está mais paciente. Papai está mais amoroso. Papai está mais atencioso com a gente. O papai brinca, o papai ensina, o papai abraça. Ele não era assim, ele está calmo. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O papai encontrou com Deus em Peniel. É isso. Encontre, irmãos, com Deus em Peniel. Busque o Senhor, sem demora. Peniel é o lugar onde Deus toca a nossa alma, Deus muda o nosso nome e Deus transforma o nosso caráter. Mas não para por aí. Tem uma terceira fase da vida de Jacó que é muito interessante. E esse é o último ponto da minha mensagem. É um lugar chamado El Betel. Irmãos, como Jacó chega em El Betel? Antes de mais nada, eu quero dizer para você que El Betel é Betel. É o mesmo lugar. Então, Jacó está em Canaã. Ele sai rumo a Arã, o Padã Arã, passa por Peniel, depois ele passa por Betel, chega a Arã, fica 20 anos, depois ele volta. Na volta, ele passa novamente em Betel, só que agora é El Betel, geograficamente é o mesmo lugar. El Betel somente porque as circunstâncias para Jacó são outras. Jacó está vivendo um novo momento da vida dele. Jacó está 20 anos mais velho, mais experiente. Jacó já passou pelo Val do Jaboque, já passou por Peniel, agora é outro homem. Mas o que levou Jacó a chegar novamente em Betel? Para a gente entender isso, a gente precisa entender o que aconteceu com Jacó em uma cidade antes do que Betel. Antes de chegar em El Betel, Jacó chegou numa cidade chamada Siquém. E lá teve algo muito interessante que aconteceu com Jacó e sua família. Jacó tinha uma filha, e o nome dessa filha era Diná. E essa menina foi dar uma volta ali no shopping, dar um rolezinho ali e tal, de boa, só que ela estava sozinha. E aí veio um cara, um príncipe da região, desse lugar chamado Siquém, e o nome desse príncipe também era Siquém, e esse cara violentou Diná. E ela foi abusada sexualmente. E aí o rei, querendo passar panos quentes, querendo resolver a situação, chegou para Jacó e falou assim: olha, meu filho fez besteira, mas os meninos estão apaixonados. Os meninos estão apaixonados. Vamos fazer o seguinte, olha, eles se casam, e todo o seu povo, seus filhos também, as minhas filhas, todo o nosso povo se junta também, a gente vai casando e a gente se torna um povo só. Vamos virar, né? Vamos ler aquela série lá da Globo, a grande família, né? Vamos fazer isso. Beleza, essa foi a proposta. Só que Jacó tinha filhos, 11. E os meninos eram malandros que nem carioca da Baixada Fluminense. Entendeu? E eles chegaram para esse rei, os meninos, falaram assim: olha, nossa irmã Diná pode casar com Siquém, tá de boa, só que ó, tem um porém, todos os homens do nosso clã, da nossa família, eles são circuncidados. Não me pergunte agora o que é circuncisão, não dá tempo de explicar, e depois você procura o pastor Eduardo, que ele vai dizer o contexto histórico, o motivo, questão sanitária e tudo mais. Pastor Eduardo, tá? Mas era isso, ó, todo mundo do nosso povo aqui é circuncidado. Para Diná casar com Siquém, Siquém também tem que passar, tem que entrar na faca. E todos os homens também têm que entrar na faca. E aí eles aceitaram.
Legal a proposta, tá de boa, vamos fazer. E aí fizeram. E aí quando todo o povoado de Siquém estava lá, no resguardo do procedimento, onde que eu inventei essa? Resguardo do procedimento. Mas enfim, estava lá, né, se recuperando, né, todo mundo lá fraquinho, deitado, os filhos de Jacó, os 11, entraram na cidade e tacaram o terror, passaram a faca em todos eles, mataram tudo. Olha o B.O. feito. O que é lindo, irmãos, é que a Bíblia não esconde nada de ninguém, não é? Quando Jacó descobre isso, Jacó fala, cara, vocês são doidos, o que vocês fizeram? Olha o que vocês estão arrumando, agora esse povo todo da região, eles vão se juntar com os moradores que sobraram lá de Siquém, e vai dar um rebu danado e eles vão vir matar a gente. E aí agora eu quero que você vá em Gênesis 35, que a gente vai ler do 1 ao 4. Olha Deus dando escape para Jacó. Deus disse a Jacó, apronte-se, mude-se para Betel. Deus está falando para Jacó, Jacó, dá a linha na pipa, ó, vaza daí. Estão entendendo o contexto, irmãos? Então, até então, Jacó e sua família estavam em Siquém, deu essa treta aí, e Deus falou assim, olha, vai para Betel, tá? E estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão. Olha Deus dando os insights aí, trazendo à memória as coisas para Jacó. Olha, você vai edificar um altar a mim, o Deus que te acolheu, que te ouviu, quando você estava fugindo de Esaú. Continua a história. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Olha a postura de Jacó. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde eu ando. Então entregaram a Jacó todos os ídolos, argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé de uma grande árvore perto de Siquém. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El-Betel. Entendeu por que o contexto de El-Betel? É a mesma cidade, é Betel. Vocês estão conseguindo entender o que está acontecendo aqui? Está acontecendo algo muito interessante, sabe por quê? Porque Jacó vai para Betel a primeira vez fugido, e agora a segunda vez ele tem que voltar para Betel novamente fugido também. Na primeira vez, Jacó, ele foge para Betel por conta dos seus próprios erros, ele engana o seu irmão Esaú. Agora dessa vez, Jacó tem que fugir para Betel por conta do erro dos filhos que matam os habitantes de Siquém. Estão conseguindo reconhecer algum padrão aí? Em Gênesis capítulo 20, Abraão vai dizer lá no Egito que Sara é sua irmã. Em Gênesis capítulo 26, Isaac também vai mentir, dizendo que Rebeca também é sua irmã. Jacó engana o seu irmão Esaú. Agora os filhos de Jacó enganam os homens e matam a população de Siquém. E aí? Quem acha aí que é maldição hereditária? Não, irmãos, eu não vou brincar assim não. Não é maldição hereditária, tá? Não existe maldição hereditária, eu também não tenho tempo para explicar isso hoje, tá? Pode dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus, tá? Estão livres, amém? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, tá? Não tem maldição hereditária, mas tem um negócio aí. Tem um negócio, sabe o que é? Comportamento aprendido. Olha como o meio influencia a gente. O que está acontecendo aqui é que esses patriarcas, eles passam por experiências, não só eles, nós também,
nós passamos por essas experiências no lar de origem, nós vemos muita coisa no nosso lar de origem, ouvimos muita coisa no nosso lar de origem, repetidas vezes, durante meses, durante anos, e depois, quando chegamos na fase adulta, nós reproduzimos esses comportamentos. É isso. Consegue entender? E às vezes a pessoa pergunta, mas eu não sei porque eu sou assim. Olha para casa. Irmãos, 90% do que nós somos na vida adulta vem da nossa infância. É o que está acontecendo lá. Abraão mentiu, Isaac viu, mentiu, Esaú enganou o irmão, os filhos enganaram também os homens de Siquém. É aquele camarada que quando tem o filho, ele quase que espanca o filho, porque quando na infância ele era espancado pelo pai. E em algum momento da vida dele, ele falou assim, eu nunca vou fazer isso com meu filho, mas ele absorveu aquilo de uma tal forma, que ele está reproduzindo aquilo muitas vezes sem querer. É aquela mulher que dentro de casa, ela é autoritária, ela é mandona, mas porque ela viveu num lar que tinha uma mãe que era um general também dentro de casa, e ela é igual. É aquele camarada que vê o pai quase todo dia, todo final de semana, chegando bêbado em casa. E ele diz, quando criança, eu nunca vou colocar um gole de bebida alcoólica na minha boca. E vira um embriagado também. Comportamento aprendido. Viu, ouviu várias vezes, de forma repetida, e absorveu. Irmãos, é isso que está acontecendo aqui. Deus conduz Jacó pela primeira vez a Betel, porque Jacó está perdido, pelo seu engano. Pela segunda vez agora, Deus conduz Jacó e toda a sua família, por causa do erro dos filhos. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, Jacó, o Betel é o lugar de você assumir responsabilidade. Jacó, o Betel é o lugar de você quebrar esse ciclo de destruição dentro da tua casa. O Betel é o lugar de você colocar aos meus pés tudo de errado que você aprendeu, e você começar a ter responsabilidade, mudar suas atitudes em relação à sua descendência, para que isso pare de se repetir. Esse é o lugar de Betel. E aí vocês conseguem perceber o que Jacó fez na leitura? Jacó percebe isso, irmãos. Pelo toque de Deus, o texto não deixa claro como que ele sabe disso, mas ele está vendo muita treta acontecer. Primeiro ele está em Peniel e ele está com medo do irmão. Agora os filhos fazem tudo isso. Jacó aqui toma uma postura de, olha, basta, acabou. E aí ele diz, olha, se purifiquem, joguem os ídolos fora, vistam vestes brancas. Eu vou construir um altar e nós só vamos adorar a Deus. Não vai ter mais outro ídolo aqui dentro dessa casa. Jacó toma uma postura de homem, irmãos. Ele assume a liderança espiritual da casa dele. Ele entende que ele já foi salvo em Betel, já foi transformado em Peniel, e agora ele precisa deixar legado em El-Betel, ele precisa assumir responsabilidade, ele precisa cuidar da sua família, ele precisa mentorear seus liderados, ele precisa partilhar a palavra com aqueles que são novos na fé, ele precisa discipular aqueles que estão vindo depois. É o assumir da responsabilidade, e é isso que Deus pede para cada um de nós também aqui. Deus nos salvou, irmãos, em Betel. Deus transformou o nosso caráter em Peniel. Agora é a hora da gente assumir a responsabilidade e quebrar o ciclo de morte, destruição e engano, se porventura ele tiver e existir na nossa casa.
Joguem fora os ídolos. Quer saber de uma coisa? Aqui não vai ter adoração a outro Deus. Aqui vai ter louvor. Essa casa aqui vai estar envolvida na igreja. Filho, vai ter programação do Mitam, você vai estar lá. Vai ter adolescente sexta-feira, pequeno grupo de adolescentes na igreja, você vai. Vai ter não sei o que, não, você vai estar participando. Família, nós vamos estar num PGM. Nós vamos lá orar e receber oração, cuidar e ser cuidado, partilhar a experiência, sorrir com os irmãos, chorar também com os irmãos. Nós vamos buscar o Senhor, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos viver de uma maneira dentro dessa casa que agrada o Senhor. É isso que Jacó está fazendo, irmãos. É tomando as rédeas espirituais da sua casa, e às vezes a gente está com a mão frouxa, e o negócio está acontecendo, e engano, e os filhos matando as pessoas, e tudo de errado está acontecendo, e a gente não consegue mais trazer o controle da situação. Precisamos buscar o Senhor e dizer: Senhor, olha, eu sou o líder espiritual aqui dessa casa, eu vou me sacrificar aqui dentro, eu vou ensinar a palavra, eu vou aqui exercer o amor sacrificial, os meus filhos vão ver em mim o caráter de Jesus Cristo de Nazaré, eu vou bater no peito e vou dizer: filho, o exemplo aqui dessa casa sou eu, quem você deve copiar sou eu, não aquele que está lá fora. A gente vai caminhando, irmãos, e aqui Jacó já é 20 anos mais velho, Jacó já está com 97 anos, e às vezes a gente vai envelhecendo, mas não necessariamente amadurecendo. Você entende o que eu estou falando? Os anos vão passando, as rugas vão aparecendo, o que está em pé vai caindo, os músculos, mas não vem a sabedoria que deveria vir, não vem a mansidão que deveria vir, não vem o trato gentil e a forma sábia, amistosa de resolver as coisas, não vem um amor fraterno pelas pessoas. A gente está há 30 anos, sei lá quantos anos, dentro do Evangelho, a gente continua olhando para os perdidos como esses miseráveis, tem que ir para o inferno mesmo, e não quer aceitar Jesus, sem ter compaixão dentro do coração, sem olhar para a pessoa e falar assim: ah, Senhor, se não fosse pela Tua graça, eu também, como ele, estaria caminhando longe do Senhor. E Deus está chamando Jacó: Jacó, você já foi salvo em Betel, eu já transformei seu caráter em Peniel. Jacó, agora está na hora de você transbordar sobre a vida das pessoas. Você tem recebido, Jacó, você tem recebido, você tem caminhado comigo. Eu falei: olha, edifique um altar a mim, que sou o teu Deus, que ouvi a tua oração lá no teu momento de angústia. O que Deus está falando para Jacó é: Jacó, eu estou com você já há 20 anos, mas parece que você não me conhece, Jacó. Deus está chamando Jacó aqui para fazer como o apóstolo Paulo. O texto que a gente usa para a ceia, Paulo fala assim: porque aquilo que recebi do Senhor, também vos entreguei. Está na hora da gente começar a entregar mais, assumir essa responsabilidade daqueles que estão vindo depois, assumir a responsabilidade de colocar a nossa casa, espiritualmente falando, também em ordem. Em ordem. Jacó, você já andou comigo, você já aprendeu demais. Jacó, os teus filhos precisam ver em você o amor que você tem pela palavra. Jacó, os teus filhos precisam, em algum momento, quando forem entrar no teu quarto, ou forem te procurar, eles te encontrarem no secreto, você de joelho na minha presença, Jacó. Jacó, os teus filhos mataram aqueles homens, eles precisam ver que você me ama. Porque se eles enxergarem que você me ama, isso vai influenciá-los, e a vida deles também vai ser transformada, e esse ciclo
de destruição vai ser quebrado no meu poder. Vai se colocando em pé em nome de Jesus. 3 estações da vida de Jacó: Betel, Peniel, El-Betel. 3 estações da vida, 3 intervenções do Senhor, 3 maneiras diferentes do Senhor agir na vida de Jacó, 3 propósitos diferentes. E o que nós vamos aprender com isso? Eu aprendo, irmãos, e vejo que Deus é lindo demais, porque Deus em Betel chama, em Peniel Deus transforma, em El-Betel Deus usa, dá responsabilidade, dá autoridade. Em Betel Deus planta Jacó, em Peniel Ele firma as suas raízes, em El-Betel Jacó começa a dar frutos. Em Betel Deus salva, em Peniel Deus capacita, em El-Betel Deus nos torna um discipulador, um mentor, aquele que cuida, ampara e ama as pessoas. Até Betel, irmão, nós éramos mentirosos. Em Peniel, nós recebemos integridade de caráter, transformação. Em El-Betel, nós já estamos preparados pela graça do Senhor para transbordar legado às futuras gerações. Em Betel é Jacó, em Peniel é Israel. Agora em El-Betel, o Israel, pai das 12 tribos de Israel, se torna o grande discipulador e grande patriarca. Aí sim, a partir daí, as orações que serão ditas serão: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó.